Jonas capítulo 1, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele disse: sou eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizestes isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse-lhe: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrará esta grande tempestade. Querido Deus e eterno Pai, nós nos colocamos agora diante da tua poderosa presença para ministrar a tua poderosa palavra. Nos cerca com teu Espírito Santo, com os teus anjos. Ó Deus, coloca o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração voltado àquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco segundo o teu propósito, segundo o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, abate toda distração, toda retaliação, todo o mal diante da tua e da nossa presença, pelo poder que há no teu nome. Neutraliza todo embaraço e nos dê a tua paz, a tua presença. Assim rendemos graça ao teu nome. Fala conosco e te louvaremos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da Bíblia. Quem nunca ouviu falar acerca de Jonas? Até mesmo porque quando nós escutamos a falar acerca deste nome, nós já entendemos claramente acerca do que é tentar fugir do Senhor. Quem nunca pensou em fugir? Quem nunca pensou em se esconder? Quem nunca pensou em se ausentar? Quem nunca pensou em se evitar? Por não compreender o querer de Deus. Porque na maioria das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, e chegamos até mesmo a pensar que a nossa vontade é melhor do que a vontade do Senhor. De natureza que quando o Senhor nos designa, nos conduz, nos orienta a prosseguirmos em uma certa direção, para um certo objetivo e propósito, muitas das vezes nós não queremos aceitar a direção e a vontade de Deus. Por este conceito, muitos acabam desistindo da fé, desistindo de servir ao Senhor, desistindo de permanecer nos seus caminhos, e costumam a trilhar caminhos distantes daquilo que Deus, a vida dos tais, designou. Quem era Jonas? Este Jonas, a qual a Bíblia acaba de mencionar. Quem era Jonas? Segundo a palavra de Deus, Jonas era hebreu e
temia ao Senhor. Ele mesmo destaca isso no versículo de número 3. A Bíblia também destaca que Jonas era filho de Amitai e era da cidade chamada Gat-Hefer, em Zebulon, no território de Israel. Jonas foi um profeta no norte de Israel, um homem levantado por Deus, capacitado por Deus, estruturado por Deus. E a Bíblia nos expressa, irmãos, que para cada ocasião, para cada tempo e para cada povo, o Senhor levanta um profeta segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Nos dias de João Batista no deserto, não poderia ter sido outro a não ser ele mesmo, levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Nos dias em que o profeta Jeremias esteve sobre a terra, não poderia ter sido outro profeta a não ser Jeremias, para pregar o povo conserto, arrependimento e de despertamento. Nos dias de Estevão, não poderia ter sido outro como ele, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra com ousadia, com autoridade e com muita unção, e milagres e sinais de maravilhas e prodígios aconteciam, porque Deus estava com Estevão. Nos dias do apóstolo Paulo, não poderia ter sido outro, com tanta delicadeza, com tanto empenho, com tanta ousadia, com tanta coragem, com tanta determinação, a não ser ele. Deus escolhe as pessoas certas, em tempo certo, nos lugares certos, para cumprir com o seu propósito. Em outras palavras, Deus não erra em suas escolhas. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando em sua vida. Quem sabe até mesmo você já pensou em tomar uma decisão precipitada. Quem sabe você já pensou em se afastar, em distanciar, em se ausentar, em se evitar, por não compreender o propósito e a vontade de Deus. Mas o Deus da Bíblia nesta noite marcou para te dizer: permaneça no propósito, permaneça no caminho, permaneça na direção que Deus te dá. Não te ausente, não tente fugir, não tente escapar, não tente se esquivar, porque Deus, ele sabe trabalhar, Deus sabe o que está fazendo, ele tem o melhor para mim, para você e para nós. Eu sei que tem momentos que é difícil compreender e entender a vontade e a direção de Deus, mas se nós permanecermos segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, pode ter certeza que depois da luta tem vitória, depois da prova tem vitória. Esta enfermidade não é para a morte, o mal não vai parar você, o desânimo não vai parar você, a tristeza, a fadiga, o cansaço não vai parar você, porque nós estamos debaixo da onipotente e poderosa mão do Deus que fez os céus e a terra, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Então Jonas foi um profeta levantado por Deus, e a Bíblia diz no versículo 2 que o Senhor deu uma ordem a Jonas, mas ele decide fugir, sair da direção que Deus havia dado a ele. E a Bíblia diz que ele tenta fugir para Tarsis, desce até Jope, paga uma passagem, entra na embarcação e se afasta da cidade de Nínive, porque a ordem que o Senhor tinha dado para Jonas é: Jonas, desce ou vai para a cidade de Nínive e prega contra ela, porque, irmãos, os ninivitas eram terríveis, eles tinham prazer em torturar, principalmente aqueles que serviam a Deus. Eles perseguiam aldeias, famílias, causavam espanto por onde passava. Eram homens com corações sanguinários, perversos, opressores, dominadores pelo adversário. Não tinha temor a Deus, não permaneciam nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, eram inimigos do povo de Deus. E quem é inimigo do povo de Deus é inimigo do próprio Deus. Então agora Deus levanta quem? Jonas. E Jonas, vai para Nínive, Jonas, prega contra ela, Jonas. Só que a Bíblia diz que nesse momento Jonas decide fugir, igualmente a muitos dentre nós têm feito.
fugir, não querem responsabilidade, não querem se desgastar na obra, não querem pagar o preço, não querem se empenhar, se dedicar, se entregar, para que Deus venha cumprir o propósito em suas vidas, porque tem momentos que nós vamos sofrer, tem momentos que nós vamos padecer, tem momentos que vamos nos decepcionar, nos entristecer, tem momentos que vai nos faltar forças para caminhar, ânimo para prosseguir, tem momentos que a tristeza, a angústia, a aflição vai vir sobre as nossas vidas, mas é preciso entender que quando nós estamos nas mãos de Deus, nada e nem ninguém poderá nos deter e nem nos parar. Se Deus te fez promessas, descansa no Senhor. Agora, se Deus te deu ordens, cumpre-as com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Permita que Deus cumpra em você a sua vontade, porque quanto mais tentam fugir de Deus, estão à mercê das consequências, porque para todas as decisões que nós tomamos, seja boas ou seja ruins, as consequências virão. Certa feita a palavra de Deus nos diz: não se deixe o homem a se enganar, porque tudo que o homem plantar, semear, ele colherá. Existe o tempo de plantar, mas existe o tempo de colher. E quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido as nossas decisões? Porque nós servimos a um Deus que nos sustenta, que nos abençoa, que nos capacita, que nos conduz, que nos livra, que nos guarda, que nos protege, que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece mais do que nós mesmos quais são as nossas necessidades. É por isso que às vezes entramos em contradição com nós mesmos, porque queremos a vontade nossa, queremos a vontade própria, sendo que o que tem que prevalecer e permanecer em nós não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Existe o querer e a necessidade. Deus tem muitas vezes o que queremos, sim, mas Ele quer cumprir mais em nós e as nossas necessidades. Por mais difícil que seja, mesmo que tenhamos que pagar o preço, mesmo que tenhamos que sofrer, sofremos, mas na presença de Deus, para cumprir aquilo sobre a cada um de nós Ele designou. Então Jonas foge, ele desce para Jope, e a Bíblia diz que quando ele chega em Jope, ele paga a passagem, e ele desce para dentro do navio. Depois que ele desce para dentro do navio, a embarcação começa a navegar e está tudo em paz, até que de repente a tempestade começa a soprar sobre a embarcação. Porque, irmãos, Deus tem suas maneiras de intervir à nossa vontade, Deus tem suas formas de chamar a nossa atenção. Não tente ir na contramão de Deus, não tente se desviar dos caminhos do Senhor, não tente se afastar da onde Deus quer que você esteja. Ele vai criar situações para chamar a nossa atenção, para nos trazer de volta. Tem gente que neste exato momento está sorrindo por fora, mas está sangrando por dentro, porque está distante do propósito de Deus, está distante da vontade de Deus, está pagando preço, está se fazendo que está tudo em paz, está tudo bem, mas não está se fazendo que as coisas estão avançando, mas não estão saindo do lugar. Porque, querido, sem Deus não tem milagre, não tem vitória, não tem conquista. Sem Deus não tem vitórias. Somente em Jesus Cristo encontraremos o caminho que conduz o homem e a mulher ao caminho de vida eterna. O resto é resto, o resto é sobra. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É somente Jesus que pode nos dar o direito da vida eterna. E nós servimos a este Deus, nós buscamos a presença deste Deus,
nós estamos nas mãos deste Deus, nas mãos do único e verdadeiro Deus, na qual o nome dele é sobre todo nome, na qual o nome dele tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado, de toda impureza. Aleluia, aleluia. Então ele desce para dentro da embarcação e a embarcação navega. Só que a tempestade começa a soprar. E quando a tempestade começa a soprar, Jonas é o primeiro a perceber, mas não quer aceitar. Jonas é o primeiro a perceber a razão, o motivo da tempestade, mas não quer, num ditado popular, dar o braço a torcer. Jonas percebeu a razão, o motivo, a causa da tempestade, mas não quer demonstrar que é por causa dele, que é por causa da decisão dele, que é por causa da atitude dele. Então Jonas prefere sofrer, prefere pagar o preço, do que despertar para a realidade. Porque se os irmãos lerem os versículos, a Bíblia diz que quando a tempestade sopra, os que estão no barco entram em desespero, procuram solucionar o problema, mas não conseguem, porque eles começam a tentar solucionar da forma errada, cada um clamando aos deuses, cada um clamando a seus deuses pagãos. Só que eles não respondiam, porque o único e verdadeiro Deus se chama Jesus de Nazaré, o Deus vivo. O resto é ilusão, irmão. A alegria que o homem precisa de verdade só vai encontrar em Jesus. A proteção verdadeira só em Jesus. A cura pura e perfeita só em Jesus. A libertação ampla e destacável só em Jesus. Milagre só em Jesus. Vitória só em Jesus. Conquistar só em Jesus. Céu só em Jesus. Vida eterna só em Jesus. Fidelidade, obediência, santidade, compromisso, submissão somente em Jesus. O resto é resto. O resto é ilusão. O resto é escravidão, queridos. Nós servimos a Jesus de Nazaré, o grande eu sou, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e está presente aqui nessa noite. Só que enquanto eles clamavam aos deuses pagãos, Jonas, sabendo a razão, o motivo da tempestade, ele desce para o porão. Ele percebe a tempestade, missionária, em vez dele ajudar a solucionar, ele desce para o porão. E quando ele desce para o porão, a Bíblia diz que ele adormece, ele dorme. Porque geralmente é assim: quem está fugindo de Deus, tentando fugir de Deus, está dormindo, no sono do conformalismo, da negligência, não reage, não se levanta, não toma atitude, não tem uma postura de se colocar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti, só Tu podes me ajudar, socorre-me, Deus, me mostra o que eu devo fazer, fala comigo, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. É reconhecimento próprio, é entender que sem Deus não dá. Mas não, ele vai dormir. Jonas deita e dorme. E a Bíblia diz que os homens lançam sorte, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Quando eles vão até Jonas, eles começam um diálogo com ele. No versículo de número 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal. E a gente entende aqui que existe mal que vem para bem. Para eles era mal, mas era apenas o tratamento de Deus e tomar atitude. Aquilo que para nós hoje pode ser a maior afronta, pode ser a permissão de Deus dizendo:
é hora de acordar. A tempestade estava onde? Do lado de fora do barco. O motivo estava do lado de dentro. Era Deus trazendo um despertar sobre a vida de Jonas, dizendo: Jonas, eu estou permitindo a tempestade, e você sabe qual é a razão da tempestade. É hora, Jonas, de acordar, despertar, se levantar e ir para onde eu mandei você ir. É hora de acordar, despertar, se levantar e fazer aquilo que eu mandei você fazer. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e fazer uma reflexão. Por que é que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu a tempestade? Porque quando nós oramos a Deus, quando nós nos humilhamos diante dEle e pedimos a Ele uma resposta, Ele fala conosco. Pode ser uma aprovação? Sim. Pode ser uma exortação da parte de Deus? Sim. Pode ser uma correção? Sim. Mas só teremos esta resposta em Deus. Não adianta ir pedir para ler a mão, porque não vai resolver. Não adianta consultar com as cartas amantes, não vai resolver. Não adianta consultar com os espíritos, com os guias, com as entidades, não vai resolver. É somente no Senhor. Declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aí tem uma vírgula, ou um ponto. Aí eles perguntam assim para Jonas: que ocupação é a tua? Em outras palavras, o que você está fazendo? Qual é a tua missão agora? Qual é a tua responsabilidade neste exato momento? Segundo, de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aí vem a resposta no versículo 9. Obrigado. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao... Você sabe o que é temer? Ter medo. O único que nós devemos ter medo é do Senhor. Temer é tremor, e temor é dizer: eu sei que se Ele quiser, Ele faz, e se Ele não quiser, ou se Ele quiser, Ele não faz. Ele é Deus. Temo ao Senhor, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Irmãos, olha a escrita do texto. Eu vou ler na simplicidade para você entender. Ele fez questão de dizer assim: eu sou hebreu, temo ao Senhor, vírgula. Antes que eles perguntassem: que Senhor tu serve? Que Deus tu serve? Porque tem tantos deuses. Só que o Deus que ele serve não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo. O Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando ele diz o mar, eles entendem
Então quem está provocando a tempestade é o Deus dele. Eu não entendi, irmão. Pega a reflexão da palavra. Eles entenderam que quem estava provocando a tempestade não era os deuses pagãos, não era Iemanjá, não era Dagon, não era o nego d'água. Quem estava provocando a tempestade e a agitação das águas era Deus. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizestes isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Versículo 11, já estou concluindo. Versículo 11. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Esta mesma pergunta nós devemos todos os dias fazer ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer para que essa tempestade que tem se levantado em minha vida se acalme? O que eu devo fazer para que eu tenha vitória na minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? E a resposta dele veio em seguida. A ordem que o Senhor tinha determinado sobre ele, e ele havia descumprido, trouxe a ele consequências. E essas consequências agora não afetavam somente Jonas, mas também aqueles que estavam em sua volta. Observa comigo. Primeiro, Jonas desce para Jope. Segundo, desce para dentro do navio. Terceiro, desce para o porão. Quarto, desce para o ventre do peixe, porque quando eles lançam Jonas na água, a Bíblia diz no versículo 17 que o Senhor envia um grande peixe, e Jonas agora vai para dentro das entranhas, desce para dentro das entranhas do peixe e fica ali 3 dias e 3 noites. Aí o peixe desce com ele para o fundo dos mares, o mais fundo do mar. A Bíblia diz isso no capítulo 2, do versículo 3, porque ele destaca dizendo que do mais profundo das águas dos mares, ele clamou ao Senhor. Observa que quando Jonas decide fugir, em vez de subir, ele só fez descer. Em vez de ganhar, ele só fez perder. Se nós quisermos vencer na vida, é se apegar com Jesus, é obedecer sua palavra, é permanecer nos seus caminhos, é avançar em sua direção. Deus marcou essa noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: é hora de buscar ao Deus vivo, é hora de fazer a vontade do Deus eterno, é hora de obedecer a sua palavra. Estamos vivenciando os últimos dias na terra. A qualquer momento a trombeta vai soar e o Deus Altíssimo vai nos chamar pelo nosso nome. Prepara-te, prepara-te, porque em breve, muito em breve, Jesus voltará. Quem estiver preparado vai subir, quem não estiver preparado vai ficar. É tempo de santidade, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É tempo de despertamento, é tempo da noiva adornada, purificada, santificada, preparada, está pronta esperando o noivo chegar. Aleluia!
Somente depois que Jonas entendeu as consequências de sua fuga, ele decide clamar ao Senhor com sinceridade e temor diante do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. Aí o Senhor toca e conduz o peixe que coloca Jonas de volta em terra. E quando Jonas desce em solo terreno, de dentro do peixe, o que Jonas agora vai fazer? A vontade de Deus. Ele prega sobre a cidade de Nínive, chamando o povo ao arrependimento, a renunciarem os pecados ilícitos, a abandonarem a prática que desagradava a Deus. Jonas apregou ao povo a deixarem os deuses pagãos e estranhos e passarem a servir ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que naquele momento o rei de Nínive, o chefe de Nínive, quando escuta a pregação de Jonas, começou a compreender e entender que não eram palavras vagas, não eram palavras humanas, não eram palavras sem destino certo. Ele tremeu e temeu e entendeu que aquelas palavras estavam sendo direcionadas pelo próprio Deus, de natureza que ele rasga as suas vestes, assim como o povo de Nínive também rasgou suas vestes, se vestiram de pano de saco, em forma de humilhação diante de Deus, e entraram em oração e em jejum, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo diante do Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, de natureza que a Bíblia diz que o perdão do Senhor veio sobre Nínive, a salvação alcançou a cidade de Nínive, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para você que não vai ser diferente. Haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família, haverá salvação no meio dos teus, haverá salvação nesta cidade, haverá salvação nessas casas e nessas ruas, porque nós iremos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós iremos levar o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus, chamando a nação ao arrependimento, à santificação, à renúncia dos vossos pecados, a deixarem os deuses pagãos e estranhos e servirem o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus, o seu nome é Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus de Nazaré, e ele está presente aqui nessa noite. Levante a mão para o céu e receba a presença de Deus. Receba a unção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Me acompanha, filho. Receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba o renovo de Deus. Seja renovado nesta noite. Amanto tarabaque tu tele prato rabacanta labai. Deus está permitindo esta afronta sobre a tua vida. Deus está permitindo esta dificuldade, esta prova, este deserto. Deus está permitindo esta grande dificuldade que você está vivendo, simplesmente para te dizer: meu filho, minha filha, permaneça no meu caminho, permaneça no meu propósito, não saia da direção. Ainda que a tempestade sopra, ainda que o vento sopra, ainda que os inimigos se levantem, eu sou contigo. Permaneça firme, permaneça firme. Avança, porque a vitória vai chegar, diz o Senhor. Mas bispo, está difícil. É melhor difícil com Deus do que fácil com o diabo. Mas o negócio está estreito. É melhor estar no estreito com Jesus do que na porta e no caminho largo com Satanás. Mas as coisas se fecharam. É melhor estar com as coisas fechadas, na presença do grande eu sou, do que estar na largueza deste mundo e dos prazeres terrenos. Permaneça firme. Permaneça firme. Quem sabe para você ou para nós esta palavra não tenha trazido tanto impacto,
Mas tem alguém que está sendo ministrado por esta palavra, que está entendendo o que Deus está falando. Porque a tempestade que se levantou, eu torno a dizer, não é uma tempestade enviada pelo inimigo, não é uma provação enviada pelo adversário, mas é algo que está vindo da permissão de Deus, para trazer o despertamento, para que venhamos compreender o que Deus quer que nós façamos, aonde nós chegamos. Porque quando Deus quer salvar um povo, quando Deus quer salvar alguém, escute isso, Ele levanta outro alguém para cumprir esta missão. O Senhor queria salvar a cidade de Nínive. Jonas leva a palavra dizendo para o povo que se eles não se arrependessem, Deus iria destruir eles e a cidade. E eles ouviram, se arrependeram e creram, e a salvação chegou. Eu lembrei que há muitos anos atrás, eu tinha em torno de 11 para 12 anos na época. Meu pai com um trabalho missionário lá no Vale das Andorinhas, setor de chácaras depois do Pedregal. Meu pai andava pelas fazendas, pregando o evangelho, a pé e a cavalo. E um dia meu pai passou de frente a uma casa, que tinha uma mulher, possessa por demônios, que era acorrentada, amarrada com cordas e com correntes, quebrava tudo dentro de casa, se cortava com cacos de vidro. Terrível, terrível, terrível. E ninguém conseguia amansar aquela mulher. Era como aquele homem possesso que a Bíblia diz. E um dia meu pai passou na frente daquela casa, e a mãe daquela mulher, em desespero, vendo que meu pai estava com a Bíblia debaixo do braço, perguntou para ele: você é um homem de Deus? Você é um pastor? E ele disse sim. E ela disse: me ajude. Já veio o padre aqui em casa, já veio aqui em casa aquelas pessoas que servem as entidades, já vieram aqui em casa. Veio um povo aqui, jogou sal grosso na casa inteira, e nada resolveu. A minha filha não dorme à noite, é amarrada com correntes e cordas. Se a gente não ter cuidado, ela pega os cacos de vidro e se corta. É terrível. Os demônios no corpo daquela mulher é terrível. E ela pediu: o Senhor pode nos ajudar? A gente somos de família simples, mas se o Senhor puder nos ajudar, o que o Senhor quiser aqui, o Senhor pode levar. Irmão, uma casinha simples, muito simples, o piso no chão de barro. Meu pai entrou naquela casa, a jovem estava no quarto escuro, e meu pai naquele dia estava em jejum. Havia acabado de entregar um propósito de oração. Deus estava com ele, a presença do único e verdadeiro Deus estava com ele. Quando ele chegou na porta daquele quarto, a mulher disse, a mãe da mulher disse: a gente não pode nem acender o lampião, que era escuro, era de dia, mas estava escuro dentro, porque senão ela pega e é terrível, terrível. À noite lá eles não podiam nem sequer acender uma vela, porque senão ela colocava fogo em tudo. Quando meu pai chega diante da porta, aquelas legiões de demônios terríveis já começavam a gritar, gritos de desespero, porque sabiam que teriam que ir embora e deixarem de escravizar aquela mulher, porque acabara de chegar um homem de Deus, que havia sido enviado pelo Senhor, para que a salvação
chegasse àquela casa. Os demônios começaram a sacudir aquela mulher, gritando, espumando, rangendo os dentes. Meu pai estendeu a mão e disse: no nome do Senhor Jesus, legiões, potestades, principados, demônios, espíritos das trevas, saiam agora do corpo desta mulher. Saiam agora do corpo desta mulher, no nome do Senhor Jesus. Vocês não vão mais escravizar a vida dela, vocês não vão mais oprimir, amarrar, prender, torturar a vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem agora: sai do corpo desta mulher e não voltem nunca mais, no nome do Senhor Jesus. A mulher caiu no chão, se retorceu, deu o último grito, demônio, as legiões, e saíram. Ela levantou chorando, abraçou a mãe e o pai em lágrimas, ficaram espantados como aquilo aconteceu de uma forma tão simples e tão poderosa. Eles disseram para meu pai: nós queremos também servir a este Deus. O que a gente faz para servir este Deus? Meu pai falou para eles: é só confessá-lo. Eles fizeram a confissão, dizendo: o pai, a mãe, a mulher, a jovem, eu entrego a minha vida a Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu pai orou pela família, abençoou lá e foi embora. Passou-se uns anos. Um dia eu passei na frente daquela casa com meu pai de carro. Na época a gente estava indo em outra fazenda para resolver uma situação. E na hora que o carro passou na frente da casa, a mulher gritou, reconheceu o meu pai na hora, disse: pastor! Ele parou o carro, e ela chorando, era a mãe da mulher que era endemoniada. Ela disse: pastor, o senhor não vai passar na frente da minha casa e não vai entrar? É possível. O pai falou: não, vamos parar assim. Ela disse: ó, eu vou fazer uma galinha caipira para a gente comer, como forma de gratidão a Deus. Porque lembra, pastor, do que Deus fez? A minha filha foi liberta de verdade. Nunca mais aqueles espíritos malignos se apossaram do corpo da minha filha. E nós até hoje servimos ao único e verdadeiro Deus. Foi festa, participamos da comida da galinha caipira, se alegramos, fizemos uma oração e fomos embora. O que eu quero que você entenda com isso é que quando Deus quer levar salvação para alguém em algum lugar, Ele levanta alguém, e Deus está levantando você e a nós para levarmos a palavra de vida, para desfazer as obras do inimigo e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Este é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, e nós servimos a Ele no nome de Jesus. Fique de pé. Abaixa o remene canta labás. Faça o que Deus te designou a fazer. Prossiga na direção do Senhor Jesus, e assim será salvo tu e a tua casa. Curve a tua cabeça agora onde você estiver. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Nós entendemos o que o Senhor reservou e designou para este momento. Renova as nossas forças, ó Pai. Nos conduz no caminho segundo o teu propósito e a tua direção. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias, os filhos e filhas. Nos blinda, nos cerca com teu poder.
Ó Deus, que jamais venhamos a tentar, a querer se ausentar do teu propósito. Que tudo que nos vier à mão para fazer, nós possamos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com todo o nosso vigor, porque é para ti, Senhor. Fortalece os que estão fracos nesta noite, alegra os que estão tristes, enche a cada um da tua presença, e que nós possamos prosseguir, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade, em obediência e fidelidade em tua presença. Nos ajuda, Senhor, a fazer o teu querer, nos instrui, nos ensina a sermos conforme o que o Senhor designou sobre nós, e assim o teu nome será glorificado, exaltado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor nessa noite, pela tua palavra, por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você que está sendo alcançado por esta palavra, que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que não está no templo e está em casa agora, os que estão no templo têm a oportunidade de vir aqui à frente confessar Jesus. Os que estão em casa agora, os que estão pelas redes sociais sendo alcançados por esta palavra, que querem entregar a sua vida a Jesus e queira voltar ao caminho, à casa do Pai, e queira retornar para fazer aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, escreva aí: hoje eu estou voltando para Jesus, aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E acredite, a tua vida, a tua história será mudada no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.